E aí, cinéfilos, beleza? O vídeo de hoje é sobre o início da carreira de um dos diretores mais importantes da atualidade, o sul-coreano Bong Joon-ho. Bong Joon-ho nasceu em 1969, na cidade de Daegu, em uma época em que a Coreia do Sul estava sob o domínio de uma ditadura militar. O pai de Joon-ho era professor de design gráfico e industrial. Sua mãe trabalhava como dona de casa, mas o pai dela era um romancista estimado durante o período colonial japonês. Ou seja, o cineasta tinha exemplos de artistas e contadores de histórias em casa. Ele nunca conheceu o avô, a família foi separada depois da Guerra da Coreia e o patriarca viveu o resto de sua vida acima do paralelo 38, em Pyongyang, na Coreia do Norte. Em 1988, o diretor foi estudar sociologia na Universidade Yonsei, em Seul. Esse período foi justamente a transição nada tranquila do período ditatorial para a democracia, e isso teria um forte impacto em seus filmes, como vamos observar mais à frente. Em 1992, retornou para a faculdade do serviço militar obrigatório, em uma época em que o país estava no auge da transição político-social. De volta ao campus, ele cofundou um clube de cinema chamado Yellow Door com estudantes das escolas vizinhas. Eles assistiam, analisavam e escreviam sobre a sétima arte, e foi aí que o grande cineasta fez os seus primeiros filmes. Vamos comentar um pouco mais a fundo sobre a filmografia do diretor. Cão que Ladra Não Morde ou Barking Dogs Never Bite. O primeiro longa-metragem de Bong Joon-ho é difícil de categorizar. Parte comédia e parte sátira social ácida, a história muito bem pensada é enriquecida com situações e personagens que se destacam pelo seu frescor. Dificilmente você vai encontrar uma combinação como essa na obra de outro diretor. São exploradas questões como moralidade e meritocracia, mas o foco da trama são as situações inusitadas que fazem com que Jun-Yoon, o personagem central, seja levado a vários extremos e provações. Seu arco o leva a um profundo questionamento interno por conta de suas atitudes nem sempre louváveis. Isso faz com que, em certos momentos, a audiência sinta empatia por ele, mas em outros sentimos ojeriza pelos seus atos. Curiosamente, a potência do filme já era prenunciada no seu curta-metragem Incoherence. Na trama, que contém elementos muito semelhantes à de Cão que Ladra, uma série de professores é flagrada em atos vergonhosos, indignos de seus status. Influência clara do meio acadêmico, lugar onde Ho começou a explorar mais a fundo a sétima arte. A parte técnica dessa estreia também mostra uma proeza de veterano do diretor. O filme não tem uma estética tão experimental como a dos filmes de arte, mas a fotografia é complexa, rica de significado e muito bem executada, com seus planos, movimentos e efeitos pra lá de interessantes. Ela tem uma agradável tonalidade amarelada que combina bem com o efeito de lavado da imagem. A trilha sonora também me chamou a atenção, ela me remeteu imediatamente ao jazz sarcástico utilizado frequentemente nos filmes do Woody Allen. Memórias de um Assassino ou Memories of Murder. Esse filme é baseado na peça homônima de Quang Linh Kim, que por sua vez foi inspirada em acontecimentos reais do final da década de 80. Ele conta como 3 detetives ficam responsáveis por dar fim aos assassinatos que atormentam uma pequena cidade. Os 2 que começam a investigação são 2 moradores locais e carregam todo o modus operandi de uma sociedade retrógrada e violenta. Em claro contraste está a sofisticação e a efetividade do terceiro integrante. Tae Yoon-seo, interpretado por Sang Kyun-kim, vem da capital Seul para auxiliar as autoridades provincianas que estão completamente perdidas. Nessa época se deu o início da redemocratização na Coreia do Sul e o filme capta muito bem o momento caótico que o país asiático enfrentava. Segundo o diretor, a história reflete como que a sociedade coreana funcionava na ditadura militar, que estava instaurada desde a década de 60. O filme é um suspense policial de trama intrincada, com toques de comédia, seguindo a tendência do diretor de misturar de maneira fluida os gêneros cinematográficos. Esse foi o primeiro trabalho de uma parceria muito produtiva com o ator Kang Ho-song. Sobre isso, Bong Joon-ho comenta: "Desde o início eu sabia que ele era o único ator que poderia interpretar aquele papel, então eu escrevi o roteiro com ele em mente. Ele era a única pessoa que podia ser a cara da Coreia dos anos 80, e ele também tem esse instinto natural para comédia, ou seja, é um ator completo."
O roteiro é outro grande destaque aqui. A trama instigante faz com que as mais de 2 horas de filme passem muito rápido. A parte técnica continua impecável e o diretor mostra que adquiriu novas ferramentas para o seu arsenal. Um exemplo é uma cena de confusão entre os personagens que é precursora de uma bem parecida que marcou o seu último trabalho, Parasita. Continuam os movimentos de câmera e planos cuidadosamente pensados e a trilha sonora marcante, características que claramente se tornaram a base de sua filmografia. Antes de ir pro próximo, eu queria fazer um convite para você se tornar um dos membros aqui do canal Cinéfilos Anônimos, isso é novidade. Com o valor de R$ 2,99, você vai poder participar das lives exclusivas para os membros, além de outros benefícios que a gente já planejou. Isso é uma ajuda enorme e vai permitir que a gente continue a produzir conteúdo para vocês. Mas é claro, se você não puder ou não quiser, você pode simplesmente compartilhar esse vídeo, que também ajuda muito. O Hospedeiro ou The Host. Um oficial militar dos Estados Unidos ordena a um subalterno coreano que despeje um grande número de garrafas de formaldeído diretamente pelo esgoto. Um incidente real que ocorreu em Seul no início dos anos 2000. Isso traz consequências catastróficas para a fauna do rio Han, que corre pela cidade, e algum tempo depois, a natureza cobra seu preço. A população local é pesadamente atingida, principalmente uma família que estava no lugar errado, na hora errada. A temática central que permeia toda a trama é a questão ambiental, mas ela também se detém nos temas do autoritarismo, corrupção, luta pela liberdade política. E é importante observar que o roteiro não se exime de sugerir a parcela de culpa das pessoas comuns na catástrofe. A história, que não poderia estar mais atual, conta como uma criatura desconhecida transmite um vírus mortal pelo contato físico, cenário claramente inspirado no surto de SARS, que atingiu a Coreia 3 anos antes do lançamento do filme, mas que também retrata perfeitamente a tragédia que estamos vivendo. Eu não me canso de enfatizar a beleza dos planos de Bong Joon-ho e também dos seus diretores de fotografia. Nesse caso, o fotógrafo Ryung Ko-kim repete o sucesso do filme anterior do cineasta Memórias de um Assassino. Também vale a pena ressaltar o uso inteligente dos movimentos de câmera que ajudam até a diminuir o estranhamento causado por um CGI um pouco datado. Outra dupla que também se repete é a com o protagonista Kang Ho-song, que interpreta o Park Gan-do. Ele é um vendedor de uma lojinha da família e pai irresponsável, para dizer o mínimo. Realmente, os elogios do diretor não são infundados. Em uma bela performance, o ator mostra que é extremamente competente e versátil. Ele possui uma amplitude de recursos, incluindo um ótimo timing de comédia, e os utiliza em harmonia. Essa característica faz com que se encaixe perfeitamente no tipo de história que Joon-ho gosta de contar, com suas tramas complexas, profundas e costuradas com aquele humor agudo. Aliás, aqui o humor está mais presente do que nos filmes anteriores, mas não me entenda mal. A história ainda assim é um drama familiar bem desenvolvido, com elementos de ação, comédia, crítica social. Um filme que abraça um público amplo, mas que também é uma obra de arte. Não é à toa que ele se tornou a maior bilheteria da história da Coreia até a época do seu lançamento e projetou Joon-ho como um grande nome do cinema nacional. I've heard your daughter's still alive. Why didn't you contact the police or the military? Mother, A Busca pela Verdade, ou Mother. Voltando ao gênero de suspense, Bo Joon-ho conta a história de uma mãe, interpretada por Hye Ja-kim. Ela faz tudo ao seu alcance para proteger o seu filho Yo Dong-jun, papel do Won Bin, que está sendo acusado de um brutal assassinato. Mais uma vez, questionamentos como a incompetência das autoridades, preconceito e moralidade permeiam as situações extraordinárias vividas pelos personagens e exploradas pelo diretor. Apesar da cadência ser mais lenta do que no seu filme anterior, por exemplo, o filme não deixa de ser instigante para a audiência. A violência, elemento comum na filmografia do diretor, está bastante presente em Mother, mas, ao contrário de boa parte dos filmes, não é gratuita. Utilizada nos momentos certos, ela dá um impacto impressionante para a trama. O diretor comenta o que o levou a fazer esse longa. O motivo para criar esse filme foi: eu tenho um filho jovem de 13 anos e ao assistir a sua relação com a minha esposa, a relação entre uma mãe e um filho, nota-se algo muito poderoso e instintivo nela. Foi disso que eu tirei uma boa parte da inspiração para a história. Só de ver a relação deles dá para perceber que é muito mais forte do que a relação, digamos, entre um pai e uma filha.
Imprevisível, emocionante e questionador, o filme está mais do que recomendado. Depois de mais esse sucesso, Bong Joon-ho começou a se aventurar no mercado internacional. Foi trabalhar com Chris Evans em O Expresso do Amanhã, com Jake Gyllenhaal em Okja e chegou no topo da indústria com Parasita. Apesar de ter sido produzido todo na Coreia, ninguém pode negar que o vencedor do último Oscar conquistou o mundo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo sobre esse grande cineasta. Ao assistir os primeiros filmes da carreira de Bong Joon-ho, podemos perceber a construção de seu estilo desde o início. As assinaturas vão gradualmente aparecendo e se incorporando ao seu arsenal, como os planos meticulosamente planejados, o slow motion nas cenas de confusão, o humor negro que costura as narrativas. O diretor, que tem Alfred Hitchcock como ídolo, sempre quis fazer algo nunca antes visto, algo esquisito, algo estranho de uma forma interessante. Ele comenta: ao invés de ser direto com meus temas e meus assuntos, acho que é mais eficaz envolvê-los em humor, mas tem uma lâmina afiada se escondendo por detrás disso. Sem dúvida, o diretor conseguiu se destacar não só pela excelência na linguagem cinematográfica, mas também pela originalidade que sempre buscou. Isso se dá, em grande parte, pelo fato dele ser e autodefinir-se como um diretor roteirista. Bong Joon-ho se recusa a comandar filmes de estúdio ou qualquer outra produção que ele não tenha escrito o roteiro. Essa decisão de carreira faz com que todos os seus filmes tenham uma maravilhosa pegada autoral, desde o seu primeiro longa. Cinéfilos, muito obrigado por assistir até o final, e no próximo vídeo sobre o Bong Joon-ho, a gente vai falar sobre a carreira internacional dele até Parasita, então não se esquece de se inscrever aí se você não é inscrito. Até lá, tchau, tchau!